Boa tarde. Desde terça-feira de pela manhã, que Cabo Verde não registra nenhum caso de Covid-19. O número de casos, segundo o Ministério de Saúde, é de 103, tendo a Ilha de Santiago com o maior número de infectados. Na última atualização à imprensa, Jorge Barreto falou que na capital do país, 16 bairros já registram a pandemia de coronavírus. Nesse momento, o país está em pleno combate contra a Covid-19 e já entra em vigor uma lei que obriga o uso de máscaras, apesar que farmácias que dispõem nesse momento desse material de proteção. PCA do Hospital Agostinho Neto é a favor desse uso para evitar a propagação de doença. Outra medida muito importante que nós insistimos desde o início e é a questão do uso de máscaras. É fundamental, porque basta ver uma pessoa num ambiente fechado sem máscaras para contaminar todos os outros, mesmo com máscaras. Portanto, nós ainda não tomamos essa medida, mas só estamos à espera. Vão nos fornecer cerca de 3.000 máscaras, já mandamos fazer. A partir do momento que recebermos essas máscaras, não sei se é hoje ou amanhã, ninguém vai entrar, circular dentro do hospital sem máscara. Passa a ser, portanto, iremos cumprir na íntegra aquilo que está estipulado no novo decreto-lei sobre o uso de máscaras. Porque os países que conseguiram os melhores resultados são os países que associaram a questão da higienização das mãos, da etiqueta respiratória, do isolamento com máscaras. Estamos a falar algumas regiões da China, nomeadamente Taiwan, estamos a falar Coreia do Sul, estamos a falar na Europa e na República Tcheca, tiveram excelentes resultados porque associaram desde o início a questão do uso de máscaras. Portanto, se nós agora implementarmos essa questão de máscaras, temos todas as condições para ganharmos esta guerra. Nós vamos utilizar o que existe no país. Temos de acabar também com essa ideia de que nós temos de ter sempre o topo gama. As máscaras sociais ou as máscaras caseiras, se forem cumpridas se forem cumpridos os requisitos da OMS, têm um nível de proteção suficiente para evitar a contaminação das pessoas. Portanto, as pessoas não devem ficar à espera, quando tivermos as máscaras mais sofisticadas, para começarem a utilizar. Até porque essas máscaras, daqui para a frente, vão ter um custo elevadíssimo. Independente, portanto, o que significa que, com os recursos próprios, utilizando, porque já há recomendações da OMS, já há recomendações da Infarmed, em muitos países do mundo já são máscaras feitas com 3 camadas. Tem uma camada interna, um filtro no meio e uma outra camada externa de tecidos e recomendados. Tem um nível de proteção muito boa que todas as pessoas podem fazer. Não podemos estar a esperar que haja no mercado máscara mais sofisticada para começarmos a tomar essa medida. No também tem Moçambique, ou é agora uma reportagem com funcionários do Hospital de Maputo que trabalha na linha de frente de combate ao coronavírus. Há 6 anos que esta rotina é parte da vida de Celeste. Trabalhar com pequenas cirurgias e todos os dias lidar com diferentes pacientes. É uma profissional apaixonada pelo que faz. Nunca antes teve que tomar mais cuidados, tal como agora. O meu dia a dia não tem sido fácil, como profissional de saúde, como auxiliar, porque na verdade esta pandemia é uma pandemia que nos mete medo. Diante da pandemia do novo coronavírus, vários são os agentes e profissionais de saúde que têm de redobrar os seus esforços para garantir o exercício da sua profissão no dia a dia. Porque, afinal, cada dia é uma incerteza fazer-se ao trabalho a ter que lidar com pacientes com diversas patologias. Ao olhar pela incerteza, estar na linha de frente é uma obrigação e é um juramento profissional. Temos que atender os nossos pacientes, temos que atender os nossos doentes, o povo que precisa do nosso trabalho, temos que estar aqui na linha da frente e a exercer o nosso trabalho. A preocupação é extensiva à família,
porque antigamente podia ser mais simples. Apesar de estarmos na linha da frente, não quer dizer que não temos medo. Temos medo porque quando saímos daqui, chegamos a casa, temos os nossos familiares que estão lá em casa, os nossos filhos, que eles se encontram num estacionamento social e nós saímos todos os dias para trabalhar e o medo de levar a doença ou a infecção para casa é maior. Em ambiente de hospital, contam-se várias histórias. No meio do coronavírus, a intensidade é ainda maior porque cada dia é uma incerteza. A consciência agora pesa muito, porque mesmo andando na rua, os cuidados são maiores. E é verdade que nós viemos aqui do serviço do carro do serviço, que a lotação agora é muito limitada, mas pesa a consciência. Apesar de não haver certeza alguma, os dias correm e o trabalho não para. Interação, problemas e soluções. São os devaneios da rotina de trabalho destes profissionais que se expõem a um risco todos os dias. Antigamente, nós quando chegávamos em casa não precisávamos de lavar as mãos, não precisávamos de tomar banho logo de entrar dentro de casa. Mas hoje, antes de entrar dentro de casa, precisamos de despir a roupa que nós trazemos do hospital e vamos à casa de banho, deixamos roupas fora, entramos dentro, antes nem da criança dar um abraço. A diretora de enfermagem do Hospital Central de Maputo fala de medidas para os profissionais de saúde no exercício da profissão. Nós reforçamos as medidas de prevenção, entre várias. Temos a lavagem das mãos, distribuímos os baldes e sabão para todos os serviços de internamento e das consultas, e principalmente nas principais entradas do Hospital Central. E bloqueamos algumas entradas e privilegiando algumas. Nessas entradas temos baldes para a lavagem das mãos de forma condigna. Ficar na linha da frente, fazer face aos desafios diante da pandemia do novo coronavírus, é o juramento para estes profissionais. Na Angola, apesar da extensão de estado de emergência, movimentação de pessoas na rua é visível, desrespeitando as restrições. Em Luanda, o cenário é este. Desde o primeiro dia da segunda prorrogação do estado de emergência, as empresas públicas e privadas estão autorizadas a funcionar com 50% da força de trabalho. Mas a movimentação na rua parece mostrar o contrário. O dia foi assim, uma confusão em várias zonas da capital. Hoje não é dia permitido para compras, mas olhem para isso. Paragens quase todas cheias, quando os táxis estão autorizados a uma lotação de apenas 50%. O engarrafamento é tanto que até as pessoas que têm que trabalhar enfrentam grandes dificuldades. O engarrafamento não está nos permitir sair de um lado para o outro com o carro, então nós deixamos o carro num sítio, nós circulamos a pé. A falta de táxi está um pouco difícil, a minha viatura está com problema, então essa é a necessidade que faz com que eu ande mesmo de táxi. E no interior dos bairros também se registra uma total desobediência. Os populares encaram tudo como nos dias comuns, bem alheios à gravidade da situação. É, portanto, esta realidade no interior dos bairros. Os populares seguem com um dia-a-dia comum, como se o país não tivesse a viver o estado de emergência. Além disso, constatamos também que no interior os mototáxis funcionam normalmente e o serviço está proibido. Eles levam pessoas, levam cargas e muitos deles sem qualquer proteção. Quanto às medidas de segurança, muita negligência. Uns com e outros sem máscaras. Outros ainda tentam dar um jeito de cobrir o nariz e a boca. É o protetor que eu tenho, por enquanto, dá para proteger. Também constatamos um maior número da força policial nas ruas, nas estradas principalmente. A polícia interpelava os automobilistas para um maior controle. Viaturas fecharam estradas, uma posição que o órgão informou que será reforçada devido à desobediência dos cidadãos, visto que já foi feito muito apelo e a negligência continua. Não se espantem se, nos próximos dias, medidas mais rigorosas por parte dos órgãos de defesa e segurança sejam aplicadas somente para impedir um mal maior. Temos que respeitar essas regras. Não, Luanda está interdita, ninguém entra e ninguém sai. Somente para questões humanitárias, questões de saúde e para a entrada de bens essenciais.
Para alguns populares, a iniciativa é boa. Estou achando muito boa a posição da polícia, está a interagir muito bem e apelo que as nossas autoridades continuem exercendo mesmo as suas funções para que nós possamos ter um maior controle. Um dos objetivos das forças policiais é fazer com que o cidadão regresse para casa, caso o motivo que o leva a circular não seja suficientemente forte. E uma das consequências é este engarrafamento enorme que já dura horas e horas. Por favor, nós pedimos encarecidamente que os cidadãos fiquem em casa. A capacidade de propagação da doença é maior se todos nós estivermos a circular. Ainda na Angola, o Laboratório de Virologia de Benguela tem capacidade para analisar 42 amostras por dia, um número que Qatar responde à demanda. Mais informações com o jornalista Leopoldina David. O laboratório, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, tem capacidade para analisar 42 amostras por dia, uma média muito baixa se tivermos em conta o número de habitantes em Benguela. Mas o facto da instituição começar a testar os próximos casos suspeitos da Covid-19 acaba por ser um passo positivo, já que até o momento a realização dos exames está praticamente concentrada em Luanda. E começa a ser cada vez maior a necessidade de se aumentar a testagem, principalmente porque o país já conta com um caso de contaminação local. Até agora, tem-se utilizado equipamentos do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA e do Hospital Militar de Luanda para auxiliar o processo de testagem. E a ONU avança que governos devem agir para criar uma nova economia e mais empregos para dar a um novo mundo pós-pandemia. A ONU estabelece roteiro para estimular economias e salvar empregos após Covid-19. Nesse roteiro, as Nações Unidas fazem um apelo para aumentar o apoio internacional e o compromisso político para garantir que as pessoas em todos os lugares tenham acesso a serviços essenciais e proteção social. A ONU pede mais apoio para lidar com os desafios futuros, incluindo respostas imediatas de proteção social que consideram impactos diferenciados em grupos vulneráveis, crianças, mulheres, homens e trabalhadores do setor informal. Isso é particularmente urgente, considerando que 4 bilhões de pessoas, mais de metade da população mundial, incluindo 2 em cada 3 crianças, não têm acesso à proteção social ou têm acesso inadequado. As Nações Unidas também pedem um reaproveitamento fiscal e financeiro maciço nas próximas semanas e meses, incluindo o redirecionamento dos subsídios aos combustíveis fósseis para ajudar na resposta. Para um desenvolvimento sustentável que beneficie mais pessoas, a decisão deve ser por uma recuperação frente à Covid rápida, justa, verde e inclusiva. Sua escala sem precedentes exige uma resposta sem precedentes, frisa António Guterres. As decisões tomadas nos próximos meses serão cruciais para o progresso em direção aos objetivos do desenvolvimento sustentável, enfatizam as diretrizes da ONU para a recuperação económica e social. A pandemia de Covid-19 já mata mais de 217 mil pessoas e infecta mais de 3 milhões no mundo inteiro. Entretanto, 859.100 já foi curado. Agora, concretamente no continente africano, o número de mortes já subiu para 1.589, na quase 37 mil casos. Norte de África também tem como região mais afetada pela doença, com mais de 14 mil casos registrados. Entre países africanos lusófonos, Guiné-Bissau tem mais infectados, com 205 casos. De seguida está Cabo Verde com 113 e Moçambique com 76 casos. Por isso, faz por parte. Nós não só fazemos de nós, e não fica na casa com o Record TV.